Hoje nós vamos falar sobre dinheiro. Hoje nós vamos falar sobre riqueza. E não é uma riqueza por motivos espúrios, por motivos de amor ao dinheiro, por motivos de ostentação, mas por motivos de dignidade e também de fé. Porque olha só o que está escrito no texto sagrado. Veja só o que diz a palavra de Deus a respeito de como Deus se importa com a condição financeira das pessoas. Diz assim: e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Só essas palavras aqui, Bispo Alain, já desbanca aquela ideia de que Deus não se importa com a vida material das pessoas. Exatamente. Né? Que a pobreza, Deus não tem nada a ver com a pobreza das pessoas. Deus se importa com a condição material, porque essa condição aí, quando está dizendo atentou Deus para a sua condição, a condição era física, material, porque o povo estava vivendo escravo. Exatamente. Qual o pai que quer ver o filho passando necessidade? Qual o pai que quer ver o filho sofrendo, humilhado, apanhando? Então é isso que Deus, ao olhar para os seus filhos numa condição precária, humilhada, na miséria, ele sentiu revolta. E assim Deus, ele não quer ver você na miséria, humilhado, na mão de agiota, sabe, passando necessidade, morando de favor. A vontade dele é que a pessoa tenha uma vida e vida com abundância. Aí alguém diz assim, está deixando um comentário no Facebook dizendo assim: mas o Senhor diz que sempre vai existir pobre entre nós. Verdade, está escrito isso. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 15 que sempre haverá pobres na terra, sempre. Agora, use a sua cabeça, a sua inteligência para interpretar o texto. Quando Deus diz que sempre haverá pobre na terra, não tem a ver com a vontade dele, mas ele está falando de um fato. Ele está falando de um fato que as pessoas, sempre haverá pessoas pobres, porque sempre haverá aqueles que não vão ouvir a voz de Deus, que não vão obedecer à voz de Deus, que vão desobedecer. A injustiça impera nesse mundo porque o ser humano não obedece à palavra de Deus. Por isso sempre há e sempre haverá pobres. E até por questão de fé, né, bispo? Porque tem gente que não tem fé para ser rica. Exato. Tem fé em Deus, mas exatamente, você falou bem, tem fé em Deus, mas não tem fé para prosperar. Tem fé em algumas partes, assim como tem gente que tem fé em Deus, mas não tem fé para ser curado. Não é? Mas a palavra de Deus promete a cura. Então, haverá sim sempre pobres na terra, porque as pessoas não agem a sua fé na obediência à palavra de Deus para fazer despertar o resultado dessa palavra na sua vida. Não tem nada a ver com a vontade de Deus, porque se Deus quisesse que pobre existisse na terra, ele não iria colocar o homem no paraíso, quando ele criou o homem. Ele iria colocar o homem no lixão, ele ia colocar o homem num deserto, ele ia colocar o homem num lugar de necessidade, de escassez. Mas primeiro ele plantou um jardim, fez um jardim que tinha toda a abundância. Quando você lê lá em Gênesis, você vê que o jardim tinha de tudo para comer, tinha riqueza, tinha o rio, tinha ouro, tinha minério, tinha tudo. Deus fez um lugar riquíssimo e colocou o homem ali, no lugar da riqueza. Quer dizer, então, como qualquer pai, como qualquer mãe tem um filho e quer o melhor para o seu filho, Deus fez isso para o homem. A pobreza entrou no mundo depois da desobediência. Então não é vontade de Deus. Por favor, vamos interpretar a palavra de Deus de maneira inteligente. Vamos interpretar de maneira inteligente.